O que um gênio faz quando ninguém mais quer ouvir sua mente? Jonas, com sua barba por fazer e uniforme de faxineiro amassado, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores de mármore como se estivesse em uma biblioteca de silêncio absoluto. Ninguém o via. Mas por trás daqueles olhos cansados, escondia-se um homem que já ensinou física quântica numa universidade e encantava alunos com teorias sobre o universo. Agora, seu maior cálculo era descobrir como pagar o gás no fim do mês. Quantas ideias brilhantes se perdem todos os dias, simplesmente porque ninguém está disposto a ouvi-las de quem vem de baixo? E o que acontece quando a pessoa mais invisível de um prédio sabe mais sobre os segredos dele do que qualquer um dos que moram ali? A resposta é simples e assustadora: o mundo ignora, até que seja tarde demais. E Jonas estava muito perto de se tornar essa exceção. Ele não escolheu estar ali. Mas a vida, como ele costumava dizer, é uma equação cheia de variáveis incontroláveis. Depois que sua esposa morreu de um câncer agressivo e a universidade cortou verbas, Jonas perdeu tudo: o emprego, a casa, os livros e até o respeito de antigos colegas. Sobrou o uniforme azul marinho, as mãos cheias de calos e o silêncio como única companhia. O prédio onde trabalhava era luxuoso, cada andar um pequeno império. E o sétimo era quase sagrado. Ali morava Cassandra Valverde, a mulher mais rica e implacável que ele já conheceu, e que jamais trocou uma palavra com ele. Mas Jonas ouvia. De longe, dos corredores, das portas entreabertas. Conversas soltas, ordens secas, risadas debochadas. Ele absorvia tudo, com a mesma precisão que usava ao resolver cálculos complexos no passado. Estava invisível, mas não inerte. E aquilo que parecia apenas um emprego para sobreviver estava se tornando algo mais, um campo de observação. Uma espécie de experimento social, até que um erro de identidade em uma noite de gala o levou ao sétimo andar vestido de mordomo, e aquele dia mudou tudo. Jonas sabia que aquele salão era o território dos intocáveis. O mármore sob seus pés não fazia barulho, o lustre refletia como um sol dourado sobre cabeças erguidas demais para notarem quem estava servindo. O erro começou com a ausência do verdadeiro mordomo, que havia passado mal minutos antes da festa começar. E Jonas, que estava limpando discretamente um canto do salão, foi confundido com ele por um segurança apressado. Vista isso e suba logo, a senhora Valverde quer tudo impecável. Ele não teve tempo de responder. Apenas vestiu o paletó preto e pegou a bandeja com taças, guiado por uma mistura de receio e curiosidade. Talvez pudesse apenas passar despercebido, cumprir aquele papel improvisado, observar mais de perto aquele mundo que sempre o ignorava. Cassandra Valverde era o centro da festa. Vestido branco cintilante, cabelos dourados presos num coque milimetricamente perfeito, a voz cortante mesmo quando falava baixo. Cercada por empresários, juízes, deputados e sorrisos falsos. Quando Jonas passou por ela com a bandeja, ela sequer olhou em sua direção, até que um pequeno acidente aconteceu. Uma convidada tropeçou no próprio salto, esbarrando na bandeja de Jonas. Uma taça voou e o espumante gelado acertou em cheio o ombro do vestido de Cassandra. Por 2 segundos, o salão inteiro silenciou. Jonas tentou reagir, mas nem teve chance. Você é imbecil? Ela disparou, virando-se como uma tempestade. Você sabe quanto custa esse vestido? Onde acharam essa criatura? Você tem ideia de onde está? Isso aqui não é um bar de esquina. Jonas congelou. Olho sobre ele como se fosse um rato em meio a um banquete. Alguém murmurou um manda embora e outro riu. Ele apertou os punhos, mas manteve a cabeça baixa. Não respondeu. Só caminhou até a cozinha e deixou a bandeja lá. A humilhação escorria como o espumante no chão de mármore. Naquele mesmo instante, do alto da escada, uma garotinha o observava, Luísa, filha de Cassandra. O que Jonas não sabia era que ela o reconhecera. Dias antes, ele havia devolvido sua boneca, esquecida no jardim do prédio. Foi gentil com ela, sem saber quem era. Luísa não entendia por que aquele homem estava sendo gritado, nem porque todos achavam aquilo normal. Jonas desceu para o subsolo. Trocou o uniforme, lavou o rosto, mas não conseguiu lavar o gosto da vergonha. Sentia-se pequeno, esmagado, como se a física daquilo tudo fosse mais cruel do que qualquer gravidade. Ele pensou em ir embora. Pensou em não voltar nunca mais. Mas a raiva calada dentro dele começou a ferver. Aquela reação não era por um vestido manchado. Era pelo desprezo acumulado. Pela forma como o tratavam todos os dias,
como se fosse um inseto andando pelas bordas do luxo. Nos dias seguintes, Cassandra nem tocou no assunto. Para ela, aquele momento já era passado descartável. Mas para Jonas, não. Ele passou a observar mais. Escutar com atenção dobrada. Começou a notar padrões nas conversas, nos horários dos moradores, nas idas e vindas discretas de alguns deles. Foi aí que percebeu uma movimentação estranha. O advogado de Cassandra aparecia fora de hora, entrando pela garagem. Mal cumprimentava os porteiros. Subia direto ao 7º andar e saía pela escada de emergência. Um dos empresários da festa, o mesmo que riu de Jonas, também começou a surgir em horários atípicos. E sempre com a mesma expressão tensa, olhos baixos, sem dar explicações. Na portaria, Jonas vasculhava com os olhos o que podia. Chegou a ouvir, por trás de uma porta mal fechada, um trecho de conversa entre o advogado e Cassandra. Se alguém falar, estamos todos mortos. Você acha que aquele faxineiro ouviu algo? Ela estava falando dele? Ou era só paranoia nascida da mágoa? Àquela altura, Jonas já não era só um observador ferido. Algo havia despertado. Aquela humilhação pública foi o estalo que ele não sabia que precisava. Agora, cada passo dele pelo prédio era mais do que trabalho, era escuta ativa. Era o início de algo que ele ainda não sabia nomear, mas que começava a tomar forma dentro dele. E então, uma tarde, quando já estava escurecendo, Jonas encontrou um envelope rasgado no lixo do 7º andar. Nele, documentos picotados demais para montar. Mas uma folha sobreviveu. Um comprovante de transferência para uma conta no exterior. O valor, 2 milhões. Nome do destinatário, Fundação Cassandra Valverde. Mas o remetente, o mesmo empresário da festa. Era só um pedaço. Mas, para Jonas, bastava. Alguma coisa muito errada estava acontecendo. E ele agora estava dentro. O papel amassado na mão de Jonas parecia leve, mas pesava como chumbo. Aquele comprovante com um valor milionário e nomes tão familiares acendeu um tipo de alerta que ele jamais tinha sentido. 2 milhões de reais, enviados para uma fundação que, segundo os porteiros, nem sequer tinha sede física. Só existe no papel, disseram. Tudo começava a desenhar um quadro maior, e Jonas, mesmo sem querer, já estava dentro dele. As próximas semanas foram de silêncio e atenção dobrada. Jonas sabia que um movimento errado o colocaria em risco. O que descobrira não era apenas uma transação suspeita, era uma rachadura no verniz do 7º andar. Ele passou a observar o entra e sai da cobertura como quem estuda um sistema instável. Havia mais reuniões noturnas do que o normal, e a frequência do advogado aumentou. Em um dia chuvoso, Jonas chegou a ouvir gritos abafados vindos da unidade 701, seguidos por um som metálico, como se algo tivesse sido derrubado. Minutos depois, o elevador social desceu com pressa, vazio. Foi nesse dia que Luísa, a filha de Cassandra, apareceu na garagem com os olhos inchados. Estava sozinha, encolhida no banco de trás do carro do motorista da família. Jonas se aproximou devagar, ofereceu um guarda-chuva. Ela não respondeu. Só levantou o olhar por um segundo e, com a voz quase imperceptível, disse: Você vai sumir também? Jonas sentiu o estômago virar. Aquilo não era uma frase qualquer. Ele queria perguntar o que aquilo significava, mas sabia que ali não era lugar. Só respondeu com um não vou a lugar nenhum e fechou a porta com cuidado. A menina olhou pela janela até ele desaparecer na chuva. Na noite seguinte, Jonas tomou uma decisão arriscada. Sabia que os moradores estariam em um evento político fora da cidade. A cobertura estaria vazia por algumas horas. Usando a cópia reserva da chave mestra, que só deveria ser usada em emergências técnicas, ele subiu até o 7º andar. O corredor parecia mais silencioso do que o normal, como se o prédio segurasse a respiração. A porta se abriu sem resistência. O interior da cobertura era uma galeria de luxo e ostentação. Estátuas de mármore, quadros enormes de artistas famosos, vinho aberto na sala, como se alguém fosse voltar logo. Jonas entrou devagar, atento a cada detalhe. Não estava ali por vingança, nem por curiosidade vazia. Queria entender o que estava por trás daquelas máscaras elegantes. No escritório de Cassandra, encontrou uma caixa de madeira trancada. Ao lado, um fichário com anotações confusas e folhas soltas. Dentre elas, uma lista de nomes, quase todos empresários ou políticos que ele reconhecia das festas. Ao lado de cada nome,
Havia valores em dólares e siglas bancárias internacionais. Havia também pastas com fotos de algumas dessas pessoas entrando e saindo do prédio, algumas em horários impróprios, outras em situações constrangedoras. Era chantagem? Suborno? Uma rede de favores? Um estalo o fez congelar. A porta de entrada tinha sido aberta. Jonas guardou o que conseguiu nas roupas, poucas folhas dobradas, uma foto, uma página da lista, e correu para o corredor. Se fosse pego, ninguém acreditaria em sua versão. Mas, por sorte, não era Cassandra. Era o zelador, que subia para verificar uma infiltração no andar. Jonas se escondeu atrás da porta do hall de serviço, esperando o velho passar. A adrenalina batia forte. Suava, mas não pelo calor. Pelo medo. De volta ao seu quartinho nos fundos do prédio, Jonas estendeu os papéis sobre a pequena bancada onde costumava preparar seu café. Analisou linha por linha, nome por nome. Aquilo era maior do que pensava. Cassandra não era apenas uma milionária arrogante, ela era o centro de algo sujo, talvez ilegal. E por trás daquele vestido branco impecável, havia manchas que nem o melhor detergente tiraria. A partir dali, Jonas entendeu que precisava de aliados. Mas quem confiaria em um faxineiro? A não ser que ele usasse sua inteligência de forma estratégica. O mesmo raciocínio lógico que usava para resolver problemas complexos agora seria sua arma. Ele começou a montar um plano. Sabia que a exposição direta não funcionaria. Cassandra tinha influência, controle, dinheiro. Mas uma denúncia anônima, com provas bem colocadas, poderia abrir brechas. Precisaria ser meticuloso, e mais do que isso, precisaria decidir até onde estava disposto a ir. No fundo, ainda havia uma pergunta latejando. Por que ele? Por que justo ele tinha sido jogado naquele papel? A resposta talvez estivesse em algo que o dinheiro nunca entenderia, o olhar silencioso de quem vê o mundo de baixo, mas com mais clareza do que quem vive no topo. E Jonas agora via tudo. Luísa estava cada vez mais ausente dos corredores do prédio, mas suas aparições, quando aconteciam, deixavam rastros de silêncio. Ela costumava desenhar sentada em uma manta azul na varanda da cobertura, os fones sempre no ouvido, os olhos mirando o céu, como se tentasse encontrar alguma paz entre os andares. Jonas a via de longe durante suas idas rápidas ao terraço para concertos ou limpezas, e notava algo que os adultos pareciam não ver: aquela menina estava gritando por dentro. Cassandra, por outro lado, seguia em seu papel impenetrável. Organizava jantares políticos, controlava funcionários com o olhar e, em alguns dias, nem parecia lembrar que tinha uma filha. Os empregados mais antigos sabiam das crises de Luísa, dos surtos de choro abafado, dos pedidos por atenção que vinham em forma de silêncio. Jonas começou a perceber que havia algo mais profundo ali, e que a menina talvez soubesse coisas que ele ainda não sabia. Certo dia, enquanto lavava o chão da garagem, viu a porta do elevador social abrir, e Luísa sair sozinha. Caminhava devagar, com uma mochila caída no ombro, como se estivesse tentando fugir sem ser notada. Quando percebeu Jonas, parou. Posso ficar aqui embaixo um pouco? Ele hesitou. Sabia que, oficialmente, ela não deveria estar ali sozinha. Mas o tom de sua voz era o de alguém que não aguentava mais ficar onde estava. Ele assentiu com a cabeça e puxou uma cadeira de plástico, improvisando um espaço no canto mais limpo da garagem. Tem suco? Ela perguntou, quase sorrindo. Jonas tirou do bolso uma caixinha de suco de uva, das que ele sempre levava para os turnos longos, e estendeu para ela. Só esse. Mas é bom. Melhor que os da minha casa. Lá tudo tem gosto de nada. A conversa foi ficando natural. Ela começou a desenhar em um caderno, e ele se sentou no chão, mantendo certa distância. Com o tempo, ela começou a falar. Não sobre a mãe. Nem sobre o pai, que ele logo descobriu que vivia em outro país. Mas sobre as janelas. Disse que às vezes via pessoas entrarem no apartamento à noite, falarem com a mãe e irem embora sem se despedir. Que ouvia vozes pesadas nas madrugadas e que, certa vez, achou que estavam brigando por dinheiro. Uma vez acordei com a luz acesa no quarto. Minha mãe dizia que era só reunião. Mas eles estavam gritando. Jonas ouvia cada palavra com o cuidado de quem decifra uma equação sensível. Aquela menina era uma peça esquecida num jogo grande demais para ela. E talvez fosse a única ali dentro que ainda enxergava as coisas com clareza. Com a ingenuidade que o luxo não conseguiu apagar. Aos poucos, aquela convivência discreta se tornou frequente.
sempre nos horários em que Cassandra estava ausente ou mergulhada em reuniões. Luísa descia com um caderno, um suco ou nenhum motivo aparente. Jonas a recebia sem perguntas, apenas com presença. Uma tarde, enquanto limpava a área de serviço do 7º andar, ouviu a porta da varanda abrir e a voz da menina sussurrar: "Se você quiser, posso mostrar um negócio." Ela o chamou para dentro. Pela primeira vez, ele entrou na casa dela sem estar disfarçado de mordomo ou encoberto por uma emergência. No quarto, entre livros infantis esquecidos e uma estante de bichos de pelúcia, havia uma caixa de madeira. Luísa a puxou com esforço e abriu. Dentro, recortes. Fotografias antigas. Cartas. Algumas escritas à mão, outras impressas, com timbres estranhos. E no fundo, um pendrive. Isso era do meu pai. Ele mandava para mim escondido, antes de sumir. Um dia a mamãe achou e ficou brava. Mas não jogou fora. Só deixou aqui. Jonas pegou o dispositivo com cuidado. O nome no canto do papel que o envolvia era conhecido: Antônio Valverde. O ex-marido de Cassandra. Empresário. E, segundo alguns boatos entre os funcionários, envolvido em um escândalo internacional que desapareceu misteriosamente da mídia. "Acho que ele também estava tentando sair", disse Luísa, deitando no tapete, olhando para o teto. Jonas guardou o pendrive como quem segura uma peça de ouro. A conexão entre aquilo e os papéis que encontrou semanas atrás era forte demais para ser coincidência. Não era mais apenas sobre corrupção ou chantagem. Havia uma história sendo apagada, talvez uma vida destruída, e aquela menina era o último elo com a verdade. Nos dias seguintes, Cassandra parecia mais tensa. Gritava com o advogado, aumentava o número de visitas noturnas e chegou até a questionar o zelador sobre câmeras no prédio. Parecia desconfiar de tudo e de todos. Mas não de Jonas. Porque, para ela, ele ainda era invisível. E era assim que ele continuaria, até o momento certo de ser visto. No pequeno quarto nos fundos do prédio, Jonas ligou o notebook antigo que comprara anos atrás em uma feira. A tela tremia, mas ainda funcionava. Conectou o pendrive com cuidado e respirou fundo. O que encontrou ali não era um arquivo, mas um grito de socorro escondido em dados. Havia vídeos curtos, gravações de conversas entre Antônio Valverde e empresários poderosos, inclusive o mesmo nome envolvido no documento que Jonas encontrara no lixo. Eles falavam sobre lavagem de dinheiro, doações falsas, transferências para paraísos fiscais em nome de fundações que não existiam. E em um dos vídeos, Antônio dizia: "Se ela souber que eu entreguei isso, me mata." Literalmente. Cassandra não era só cúmplice, era parte central de tudo. A fundação com seu nome era o canal por onde o dinheiro sujo ganhava aparência limpa. E Luísa, sem saber, era filha de um homem desaparecido por causa disso. Jonas agora tinha provas. Reais. Concretas. Mas também tinha um dilema: se divulgasse tudo de uma vez, podia se tornar alvo. Se esperasse demais, podia perder a chance de fazer justiça. Começou a montar pacotes anônimos com os documentos, fotos e vídeos. Enviou uma cópia para um jornalista investigativo que já tinha denunciado escândalos parecidos no passado. Outra, para um promotor público com histórico de enfrentar grandes nomes. Não deixou rastros. Na portaria, continuava cumprimentando todos com o mesmo olhar humilde. No elevador de serviço, mantinha a postura. Ninguém notava nada diferente. Luísa continuava a descer, de vez em quando, para ficar com Jonas por alguns minutos. Era como se ali encontrasse um tipo de segurança que não existia na cobertura. Ele nunca mencionava o que sabia. Apenas ouvia, protegia, permanecia. Foi numa quinta-feira à noite que tudo começou a ruir. Carros da Polícia Federal cercaram o prédio por volta das 7 da noite. Moradores começaram a sair às janelas. Cassandra foi surpreendida na varanda, com um copo de vinho na mão, quando recebeu a intimação. O advogado, que estava em seu apartamento, tentou fugir pela escada de emergência, mas foi interceptado por 2 agentes. Lá embaixo, Jonas observava de longe. Sentia o coração bater no ritmo da sirene. Não sorriu. Não comemorou. Só respirou aliviado. A justiça começava a se mover, e ele tinha feito parte disso. Sem se vingar. Sem gritar. Usando aquilo que lhe restava: inteligência e dignidade. Na semana seguinte, o caso explodiu nos jornais.
Rede de corrupção com fachada de filantropia desmontada no coração da capital, dizia uma das manchetes. Cassandra foi indiciada. A fundação congelada. Mais nomes começaram a aparecer à medida que a investigação se aprofundava. E Jonas continuava no mesmo lugar. O síndico o chamou para uma conversa formal. Esperava ser demitido. Mas, para sua surpresa, foi o contrário. Disseram que alguns moradores estavam pedindo sua permanência. Alguém havia deixado uma carta anônima agradecendo ao funcionário que protegeu o que todos ignoravam. E mais estranho, o salário foi aumentado. Ninguém falou abertamente sobre o que ele havia feito. Mas todos sabiam. Luísa, agora sob tutela temporária de uma tia que veio do interior, se despediu de Jonas na garagem, no mesmo lugar onde tudo começou. Você ainda vai dar aula de novo? Ela perguntou. Jonas sorriu, olhando para o chão. Talvez. Mas eu aprendi mais aqui do que em qualquer sala. Ela o abraçou de repente. Pela primeira vez. E naquele gesto curto, havia algo maior do que qualquer diploma, havia gratidão real. O 7º andar ficou vazio. Fechado. Um símbolo de queda que ninguém ousava comentar. Os novos moradores perguntavam pouco. E os antigos agora olhavam Jonas nos olhos quando passavam por ele no corredor. Ele seguia empurrando seu carrinho. Limpando pisos, recolhendo lixos, organizando espaços. Mas algo havia mudado, dentro e fora. Sua invisibilidade tinha se tornado força. Sua bondade silenciosa, uma arma. E quando ele passava pela varanda onde a menina costumava desenhar, sempre olhava para cima. Não para se lembrar do que aconteceu, mas para nunca esquecer. Às vezes, é preciso estar embaixo para ver o que realmente acontece no topo. E se você estivesse no lugar do Jonas, teria feito o mesmo ou agido de outro jeito? Comenta aí embaixo, quero muito saber sua opinião. Ah, e se essa história te prendeu até aqui, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também acredita que dignidade vale mais que status. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e trazendo histórias que tocam de verdade.